uma bênção de Deus. Meus irmãos, eu queria convidá-los para nós ficarmos de pé para uma leitura. E inicialmente eu vou fazer a leitura de um capítulo, depois nós vamos ler o outro. Vamos trabalhar 2 capítulos lá do livro de Gênesis. Eu não conheci o pastor, saudosa memória, pastor Emiliano. Não conheci. Não tive o privilégio de conhecer o pastor Emiliano. Mas o pastor Olímpio falava muito do pastor Emiliano. Ele disse que ele, de vez em quando ele dava doutrina lá no Antigo Testamento. Aí, quando ele ia pregar no Antigo Testamento, ele gostava de dizer: irmãos, hoje nós vamos passear lá no Antigo Testamento. Assim digo eu, né? Nós vamos dar uma passeada hoje lá no Antigo Testamento. Irmãos, as nossas doutrinas bíblicas, elas são fundamentadas nos evangelhos, mas os evangelhos são fundamentados no Antigo Testamento, né? Então, nós temos muito ensino no Antigo Testamento. E hoje nós vamos a Gênesis 32. Vamos aprender um pouco hoje com o nosso irmão Jacó. Gênesis capítulo de número 32. Domingo, nosso culto de celebração e evangelização. Eu quero estimular os irmãos a trazerem amigos, tragam convidados, irmãos. Tragam amigos, tragam convidados. Teremos um culto evangelístico. Vamos orar pelos enfermos. A igreja ore também nesse sentido. Se tiver possibilidade, se consagre para que Deus venha operar no nosso meio. Todos encontraram, podem dizer amém. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar o meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos, e o teu irmão Esaú, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te, e 400 homens vêm com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se. Por isso repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas, os camelos, em 2 bandos. Porque dizia: se Esaú vier a um bando e ferir, o outro bando escapará. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: tornar-te-á a terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele venha e mate a mim e as mães dos meus filhos. E tu dissestes: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali a noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos
20 jumentas e 10 jumentinhos. Um bom presente. E pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte. E disse aos seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e perguntar, dizendo: de quem é e para onde vais? E de quem são estas, quem és, para onde vai e de quem são estes diante de ti? Então dirás: são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a estas palavras farei a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu aplacarei com presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, quem sabe se me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos, e passou o vale de Jaboque. E tornou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que tinha. E vendo este que ele não se... tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Versículo 24 eu pulei. Jacó ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo este que não podia, que ele não se entregava, tocou a junta da sua coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse ele: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhes perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Nasceu o sol quando atravessou Peniel, e manquejava de sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a junta da coxa até o dia de hoje, porquanto tocara a conjuntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. E você diz amém. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos agradecer-te por nos dar essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Queremos meditar na palavra do Senhor, queremos por ela ser alimentados. Fala conosco, alimenta o teu rebanho, pois assim te oramos em nome de Jesus, e todos dizem amém. Sentem-se com a Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos alguns irmãos, algumas irmãs que são novos na fé, que são novos convertidos. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque talvez você ainda não esteja tão familiarizado com essa porção das Escrituras, mas nós temos aqui um momento de reconciliação entre dois irmãos, Jacó e Esaú. São dois irmãos gêmeos. São dois irmãos gêmeos, mas que se separaram por uma grande contenda. E essa contenda se deu porque o direito da primogenitura, que é um direito preciosíssimo entre os judeus e previsto na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, que o filho mais velho, ele seria herdeiro do dobro da bênção dos demais. Então, como Esaú nasceu primeiro,
Esaú era, por direito, o primogênito, aquele que seria abençoado com a bênção da primogenitura, e também seria aquele que, além de receber uma porção maior da bênção, ele também daria continuidade, levaria à continuidade o nome daquela família. Porém, Esaú nunca valorizou essa bênção espiritual, ao passo que Jacó era muito interessado por ela. E um certo dia Esaú está voltando do campo com fome, e Jacó tinha preparado alguma coisa para comer, e Esaú, asilado de fome, pediu, e Jacó aproveitou para negociar com ele. Esaú, faminto, negocia com Jacó, e Jacó torna-se agora, por direito, a partir daquele pacto, o primogênito, né, por direito. Porém, no dia em que o pai deles decide abençoar o mais velho, ele chama Esaú. E a mãe de Jacó diz: olha, você vai ficar no prejuízo, porque o teu irmão vai receber a bênção hoje. Então Jacó faz uma armação e comparece perante o pai dele e recebe a bênção. Quando Esaú toma conhecimento de que Jacó já tinha recebido a bênção, arma-se uma contenda, um mal-estar, uma dissensão, a família se divide, Jacó é obrigado a fugir, e ele vai para a casa do seu tio Labão, na terra de Midian, e muitos anos ele passa ali, constrói família, prospera, enriquece. Você vê que ele está voltando agora no capítulo 32, e ele traz servos, servas, ele tinha muita gente trabalhando com ele. Ele tinha 11 filhos, ele também tem muitos animais, muitos bens, muitas posses, e agora ele está, por ordem de Deus, voltando para a terra onde Deus havia dado a Abraão, e onde era o projeto de Deus para que eles edificassem e construíssem ali uma nação. Mas o temor de Jacó era como seria o encontro dele com Esaú. E ele vai ao encontro de Esaú muito temeroso, porque ele não sabia como seria a reação de Esaú, mesmo passado tanto tempo daquela discussão. Ele não sabia se a ira de Esaú já havia passado e como seria aquele encontro. Então ele vai preocupado e atendendo a uma ordem de Deus. E aí nós chegamos no início da nossa leitura. Você está com a Bíblia aberta? O versículo 1 diz assim: Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Na versão que está na tela diz também: Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Meus irmãos, eu quero meditar um pouco com vocês sobre o caminho da pacificação. Quero pensar um pouco com vocês hoje sobre a missão da pacificação, sobre, eu poderia dizer, o ministério da pacificação, que é tão necessário, que é tão importante para os relacionamentos interpessoais. Ser um pacificador é importante em todos os agrupamentos sociais. Em todo lugar precisa ter um pacificador. Na igreja, na família, no trabalho. Em todos os lugares precisa haver um pacificador. E esse pacificador deve ser eu e você, servos de Deus, homens e mulheres de Deus. Então, o meu objetivo hoje, nessa nossa reflexão, é estimular a igreja do Senhor a buscar a trilhar esse caminho da pacificação.
a buscar ser essa pessoa. Você já notou que todo pacificador, necessariamente, ele precisa desenvolver algumas características. O pacificador, ele é naturalmente aquela pessoa mais tranquila, mais serena. Isso é um desafio para quem tem um temperamento já mais um sanguíneo. Mas, irmãos, é importante nós entendermos que a gente pode desenvolver isso com a ajuda do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Gálatas 5:12, que fala sobre os frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito, ou seja, é aquilo que o Espírito Santo produz na gente, é a longanimidade. Às vezes, você pode não ter essa característica, esse temperamento, mas o Espírito Santo pode gerar esse temperamento na gente. E a minha orientação, de acordo com o texto e a palavra que o Senhor inspirou meu coração, é que nós, na condição de servo de Deus, precisamos buscar ou trilhar o caminho da pacificação. E eu anotei aqui algumas lições baseado na atitude de Jacó, que podem nos ajudar a trilhar esse caminho da pacificação. E a primeira lição, irmãos, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, você vai conferindo comigo, é que o pacificador, ele é sempre aquele que dá o primeiro passo. Então você quer tornar-se um pacificador, um mensageiro da paz, um promotor da paz, um agente da paz, aquele que aplaca os ânimos, que alivia as tensões, então é você que tem que dar o primeiro passo. Veja comigo novamente, o texto diz: e Jacó também seguiu o seu caminho. E é interessante, irmãos, põe na tela aí o versículo 1, porque quando você decide trilhar o caminho da pacificação, quando você decide dar o primeiro passo, você vai receber auxílio, você vai receber ajuda. O texto diz: e Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Oh, pastor, eu tenho vontade de reconstruir, sabe, alguns vínculos que foram rompidos, mas eu não sei por onde começar. Dê o primeiro passo, que os céus vão vir ao teu encontro, irmão, e Deus vai dirigir você e vai orientar você nessa caminhada. Quem crê e recebe essa palavra pode dizer amém. Ah, pastor, mas é porque é muito difícil. Esaú está com o coração muito duro. Dê o primeiro passo, que os anjos de Deus vão te acompanhar. E Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Aí o versículo 2 diz assim: e Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. Meus irmãos, quando você decide trilhar o caminho da pacificação, Deus vai enviar um exército para caminhar com você. Deus vai colocar um exército acampado ao teu lado. Você não vai andar sozinho. Por mais difícil que pareça, porque a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade muralha do que um irmão ofendido. Por mais difícil que pareça, mas a palavra que eu trago de Deus é essa: não se acomode, se levante, dê o primeiro passo e caminhe na direção da pacificação, porque os céus vão vir ao teu encontro, o Senhor vai te ajudar e um exército de Deus vai ao teu lado. Pastor, eu temo pelas reações. Não temas, porque um exército de Deus vai com você, vai na tua frente, vai trilhando o caminho com você. Quem recebe essa palavra, levante a mão e diga glória a Deus.
depois que Jacó, ele percebe que ele está tendo um reforço do céu, nós chegamos aí no versículo 3, leia comigo. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Veja, meus irmãos, que aqui nós temos uma outra lição importante do nosso irmão Jacó. A primeira coisa que Jacó fez na busca pela pacificação foi dar o primeiro passo, foi tomar atitude. E isso já é difícil para muita gente, principalmente quando a pessoa diz assim: irmão Luciano, mas foi ela que me ofendeu, não fui eu, pastor, não fui eu que ofendi, eu fui o ofendido da história, e é eu que tenho que dar o primeiro passo. É você que tem que dar o primeiro passo. Jesus ensinou: se o teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Em outro texto, Jesus ensina assim: se você trouxer uma oferta, e aí é forte, irmão, se você trouxer uma oferta, 10 centavos, para entregar no culto, quando o obreiro for passando com a oferta, que você for dar 10 centavos, se tu te lembrar, não é que você está intrigado não, é que se você te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, põe os 10 centavos no bolso primeiro, porque se você entregar não vai servir de nada. Vai no teu irmão, peça perdão, depois tu traz os seus centavos. E aí os irmãos imaginam, irmão, se Deus não recebe uma oferta, 10 centavos, 50 centavos, R$1, 2, ou o tamanho que seja a oferta, ele também não recebe o louvor, ele também não recebe a adoração, ele também não recebe o culto, ele também não recebe nada, mas não recebe nem a oferta. Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga: é forte. Mas Deus te chamou para ser o pacificador nesse processo. Deus chamou para você ser o agente da paz, o mensageiro da paz. E Deus conta com você. Deus conta com você. Você vai ser o instrumento de Deus para destruir essas barreiras. Irmãos, e esse caminho que o Senhor nos apresenta é um caminho tão excelente. É um caminho tão excelente. Não existe caminho mais curto. Não existe caminho mais curto do que esse. O problema é que, às vezes, no nosso coração, a gente ainda quer um direito de resposta. Né, irmão Luiz? No coração, a pessoa ainda estava almejando um direito de resposta. Uma defesa da razão. Um sentimento de vingança. Mas o caminho da pacificação, irmãos, ele é mais curto. E aí no versículo 3, Jacó nos dá uma outra lição. Ele pega mensageiros e ele manda mensageiros ao encontro de Esaú. Versículo 3, põe na tela, e dizendo: e enviou Jacó mensageiro diante de si a Esaú seu irmão, a terra de Seir, no território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Oh glória! Jacó nos dá aqui duas lições que eu quero pontuar separadamente. A primeira lição, ele nos mostra que no caminho da pacificação, às vezes é necessário bons mediadores. Porque o bom mediador, ele é também o pacificador. Que é aquela pessoa que vai
levar uma mensagem que acalma. E Deus me deu essa mensagem essa semana. Segunda-feira eu fui para o Detran para fazer a transferência do carro. E a transferência, a vistoria agendada, né? Eu agendei lá no Detran do Maracanaú às 2h20 da tarde. Faltando 10 para 2, para as 14 horas eu estava lá. Cheguei, me apresentei e tal. Ele disse: aguarde aí, falta 5 minutos, você pode me procurar. Aí eu me sentei ali. Daqui a pouco chegou uma senhora e uma jovem numa moto, encostou a moto e ela já desceu assim um pouco eufórica e muito arrogante. Olhou para o vistoriador e se apresentou, e ela estava 15 minutos atrasada. Chegou depois. Aí ela já chegou arrogante, dizendo que ela já tinha vindo uma outra vez, não tinha dado certo. Ela já chegou arrogante, já chegou dizendo: eu quero saber se... Aí deu suas palavras: hoje não vai dar certo e tal. Aí chegou para ele, se apresentou, ele disse: a tua vistoria era 1 hora. Era 2 horas. Ela chegou umas 2 e um quebradinho. Aí ela botou boneco e foi lá e veio. E aí ele estava lá num carro fazendo a vistoria do carro. E ela sentou ali, foi lá, bebeu água e já estava ameaçando bater o capacete na cabeça dele. E era aquele rebuliço e tal. Aí eu dei uma palavra, disse: sente aí, se acalme. Fale muita coisa não, fique calmo. Daqui a pouco, quando ele terminar ali, tu conversa direitinho com ele. Pede desculpa, diz se atrasou. Tu explica que ela estava dizendo que se atrasou lá na entrada do shopping. Tinha que tirar aquele ticketzinho lá. E ela se enganchou lá. Eu disse: tu explica para ele que não foi por sua vontade e tal. E ali eu comecei a refletir sobre a importância da pacificação, né? Sobre a importância da pacificação. Meus irmãos, em todas as áreas você precisa de alguém que vai ali, que sabe, que costura as relações, que traz uma palavra. Porque eu lembro quando eu era menino, lá no meu interior, a gente trabalhava na roça, que o Raimundo, que é da roça, também sabe. Aí a gente colhia muito feijão, irmão Estevão. E o feijão, quando você colhe ele, você precisa botar ele no sol para secar, para ficar mais fácil de debulhar. E eu, como era o mais novo lá de casa, eu era o menino que pastorava o feijão para os bichos não comer. Então meu pai botava um lençol assim, lá numa quadra, que tinha uma quadra lá de forró. Ele botava o lençol e enchia de feijão, e eu passava a tarde ali pastorando para os porcos não comer o feijão. Só que ao passo que meu pai botava, todos os outros homens dali da comunidade também botavam. Então a gente ficava de 15, 20 meninos pastorando feijão a tarde todinha lá, sem um adulto por pé, cada um com a baladeira na mão. Vocês imaginam o tamanho da confusão? E aí menino começava a brigar, e tinha um negócio que quando tinha dois brigando, né, fazendo assim, esticando o peitoral assim, querendo, aí sempre vinha um mais velho, botava a mão no meio e dizia assim: o mais macho cuspa aqui. Vocês lembram desse negócio? O Zé Luca lembra. Botava a mão aqui: o mais macho cuspa aqui. Aí tinha sempre um mais atrevido, quando cuspia ele tirava a mão, pegava na cara do outro e pronto. Aí o tabefe, como a gente lá no interior, o tabefe comia de esmola. Só alcançou esse tempo aí, irmão Valdir, essas arrumações? Porque tem gente que é assim, irmão. Ele gosta de né, ele chega, quando se tiver um barraco ali, ele dá aquele grito cearense, né? Não vou dar o grito aqui, porque senão vocês... Mas vocês sabem, né, como é que é aquele grito, né? Que até o Bolsonaro quis imitar e não acertou, vocês lembram? Sabe aquele grito, né? Pois é, ele dá logo um grito. Tem gente que quando tem uma confusão, um barraco, duas mulheres puxando o cabelo da outra, fica cheio de gente gritando, que é para ver se bota fogo para o negócio. Aí tem gente que diz assim: eu quero é que o mar pegue fogo, que é para mim comer peixe assado. Mas tem os pacificadores, irmão. Tem aquele que chega, põe a mão no ombro e diz: não, se acalma, não precisa disso não. E ele tenta
apaziguar a situação, apaziguar o conflito. Os irmãos estão entendendo? E no meio da igreja, irmãos, precisa dos pacificadores? Precisa, irmão, nós somos seres humanos. De repente um irmão pode se chatear com alguma situação, às vezes até comigo, com a liderança ou com outro irmão. Aí é a hora que o pacificador entra. E o pacificador entra e ele traz uma palavra de pacificação. Ele vai acalmando, ele chega para o outro e aí ele vai acalmando. Mas aí, meu irmão, se esse irmão que está às vezes chateado tiver a infelicidade de se encostar num crente carnal, meu irmão, aí o negócio pega fogo, porque ele falou assim: homem, tu não sabe de nada, tu não sabe a metade do que eu sei, isso daí é fichinha. Aí ele joga mais um bocado de coisa que é para inflamar mais o coração do irmão. Por isso que a Bíblia diz que Deus, a alma do Senhor, abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Tem uns que chegam lá, rapaz, se eu fosse você, eu botar era na justiça. Se eu fosse você, eu abrir era um processo. Não é não? Dê um toque na pessoa que está perto de você e diga assim: Deus te chamou para ser um pacificador. O Zacarias está colocando aqui que o pacificador, ele é um conselheiro. É aquela pessoa que leva. Um pastor assumiu uma igreja. O pastor assumiu uma igreja e o presbítero chegou para o pastor e disse: pastor, aqui tem um problema muito sério. Qual o problema? Rapaz, aqui tem duas irmãs de duas famílias pioneiras aqui da igreja. São duas famílias antigas, as duas famílias mais antigas da igreja. Agora tem uma coisa: essas duas irmãs, elas são intrigadas. Elas não se falam. E elas, o problema é que não era só as irmãs, porque afetava as famílias, né? Pastor nenhum conseguiu resolver esse problema aqui. Elas não se falam. Se botar elas perto uma da outra, faísca. Aí o pastor foi avisado. E uma das irmãs fazia bolo, né? A outra era costureira. Aí ele foi lá na casa da irmã que fazia bolo, conversou por lá e tal, e começou a perguntar sobre a história da igreja, as famílias. Aí falou o nome da outra família, né? Só a propósito mesmo. Mas tem uma outra família, né? Que é a família da irmã. Ixi, pastor, não fale o nome dessa mulher aqui não, porque pelo amor de Deus já foi aquela coisa toda e aquele rebuliço. O pastor, calma, terminou. A irmã: pastor, eu faço bolo e leve esse bolo para o senhor comer com a sua esposa. Ele disse: amém. Aí ele saiu de lá, foi lá para a casa da outra irmã, a costureira. Chegou lá, foi do mesmo jeito, conversando com ela e tal. Aí tocou no outro, ela: pastor, aquilo é uma cobra. Aí ele disse: irmão, pois eu tive lá agora há pouco, e ela falou tão bem da senhora. Ela, pastor, ela mandou até um bolo para a senhora. Pastor, deve estar envenenado. E aí o pastor foi apaziguando, botou o bolo em cima da mesa, o pastor comeu do bolo e os irmãos com ela, findou comendo e tal, e o pastor foi embora. O pastor foi embora, ela fez lá um caminho de mesa, assim, de crochê, um negócio lá e tal, aí deu para o pastor, né? Aí o pastor botou dentro do carro. Outra semana ele foi lá na casa da irmã. Aí chegou lá, conversando, tocou no assunto de novo. A irmã pinotou bem acolá e disse: irmã, eu tive lá, ela falou tão bem da senhora. Aí a irmã olhou com aquele mesmo jeito assim, assustada, falou assim: inclusive ela faz umas costuras lá, uns crochê e tal, e ela mandou um caminho de mesa para a senhora. Aí eu trouxe até aqui, está aqui no carro aí. Ela falou assim: essa alma que reza. Pastor, isso aí é só para enganar o senhor. Irmãos, e nessa brincadeira o pastor foi, né, levando uma mensagenzinha de uma para outra e tal, até que quando foi um dia, chegou na casa do outro e falou assim: pastor, na verdade, eu até gosto dela, mas o problema, pastor, aí foi amolecendo, sabe, e daqui a pouco ela elogiou o bolo, e a outra elogiou a costura, e o pastor foi levando presente de lá e presente de cá, reconciliou as irmãs e quebrou a barreira. O ministério da pacificação. Então, Jacó entendeu isso, ele mandou um mensageiro na frente para ir aplacando a ira de Esaú. Mas irmãos, tem uma outra virtude aqui em Jacó
que é muito interessante, ainda no versículo 3. E aí eu vou trabalhar um pouco do versículo 3. E depois a gente vai pular lá para o capítulo 33, vamos ler os 3 primeiros. E enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, no território de Edom. Versículo 4. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú. Gente, qual é a mensagem que Jacó nos dá? De que no caminho da pacificação você precisa ser humilde, se humilhar também, precisa ser humilde, você precisa usar palavras brandas. Provérbios 15:1 diz que a palavra dura suscita ira, furor, né? Mas a palavra branda desvia o furor, né? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Acho que é assim o versículo, né? A palavra branda desvia o furor. Aí você tenha cuidado, irmão. Acho que todo mundo hoje tem carro. Às vezes você se envolver num acidente de carro na rua, alguma coisa, vá com calma, porque tem gente que já vem eufórico, e nós estamos numa sociedade tão estressada. De vez em quando a gente tem exemplo de pessoas que puxam a arma, atiram no outro. Então, sejam pacificador. Sejam pacificador. Apazigue a situação. Vá apaziguando. Vá acalmando. Uma vez eu vendi um carro para um cidadão. Aí esse carro ele bateu o motor desse carro. Estava com 2 meses, ele bateu o motor do carro. Aí eu gastei mais de 10 mil no motor para ajeitar o carro dele. Quando foi com quase 3 anos, aí ele bateu de novo. Aí ele ligou para mim, querendo que eu pagasse de novo. Quase 3 anos. Queria que eu pagasse de novo. Aí eu disse: não, meu amigo, agora não dá mais não. Está com quase 3 anos, já sabe, né? E aí ele ameaçou que ia tocar fogo no carro na porta da minha casa. E me ameaçou de morte. Foi aquela coisa toda. Foi um tempo assim de tensão. Nós ficamos ali em oração. E aí eu fiz igual Jacó. Eu liguei para um outro colega que era amigo dos dois. Eu disse: rapaz, vai lá conversar com fulano, acalme ele, para depois eu conversar, porque ele está muito nervoso. Aí esse amigo foi lá, acalmou ele, tal. Um dia ele ligou para mim, ainda, já mais calmo, mas ainda dizendo que queria transferir o carro para o nome dele, porque desde o dia que tinha feito negócio comigo, que só tinha tido problema, que queria tirar o meu nome de perto da família dele, e aquela coisa toda, e disse um monte de coisa comigo. Aí eu usei esse caminho aqui. Eu disse: meu amigo, eu tenho procurado ser bênção para todas as pessoas que estão perto de mim, e eu lamento que você não tenha recebido a minha presença na sua vida como uma bênção. Mas eu digo para você que a impressão que eu tenho de você é totalmente diferente da que você tem de mim. Para mim você é um homem, um cabra macho, que você comprou o carro com as parcelas, pagou tudinho, honrou, fez tudo. Aí eu elogiei ele, irmão, o cabra se acalmou, ficou bem calminho. Aí depois deu tudo certo, nós transferimos o carro, graças a Deus, deu tudo certo. Mas às vezes, irmão, a forma de você chegar, de você falar, de você se colocar, né? Às vezes, mesmo sem ser você a pessoa que errou, é possível que em algum ponto você tenha errado. Você pode não ter sido o pivô da confusão, mas em algum ponto, irmão, a gente falha. Se você for analisar honestamente, dificilmente haverá um processo desse em que só uma parte esteja plenamente errada, ainda que a outra parte esteja 99,99% errada. Se você tiver 0,01%
comece por ele. Comece se confessando, sabe? Assumindo o erro. Com palavras de humildade. Pedindo desculpa. Porque aí você já quebra a pessoa. Tá nem um amém, nem um glória a Deus. Vamos dar uma lidazinha no capítulo 33, na sequência. Vamos ler os 3 primeiros versículos. 33, 1, 2, 3. E levantou Jacó os seus olhos, e viu que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Será que Esaú estava bem intencionado? Ele vem encontrar com o irmão dele, ele traz 400 homens com ele. Será que ele estava bem intencionado? Versículo 2. Não, ainda no 1. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos à frente, e a Leia e seus filhos atrás. Porém Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles. Leiam aí. Passou adiante deles e... Como foi que ele fez? Inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Levante a sua mão e diga assim: me ajuda, Jesus. Humildade. Ele foi quebrando Esaú bem devagarinho. Aos poucos ele foi quebrando Esaú. Bem devagarinho. Agora eu quero voltar um pouquinho com vocês no 32. E nós vamos ler a partir do versículo... Nós tínhamos parado no 4, foi? Agora nós vamos para o 5. Vamos ler o 4 novamente. E ordenou-lhes dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. Aí ele vai dizer um pouco do que ele tem. Diz: tem bois, jumentas, ovelhas, servos. Estou mandando avisar a quem? Ao meu Senhor, para que se ache graça aos teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos, e teu irmão Esaú, e também ele vem ao encontrar-se contigo, e 400 homens vêm com ele. Versículo 7. Então Jacó temeu muito, angustiou-se, por isso repartiu o povo com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, e os bois, porque dizia: se Esaú vier um bando e o ferir, o outro bando escapará. Aí eu quero chegar no 9 agora, para mim extrair daqui outra lição com você. E disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disse: torna-te à terra da tua parentela e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as beneficências e da fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e mate a mim e a mãe dos meus filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Olha o verso 13. E passou ali aquela noite. Passou ali aquela noite como, irmão? Passou a noite em oração. Qual é a lição que Jacó nos dá? A 4ª lição: busque estratégias e sabedoria de Deus. Ore a Deus. Peça a Deus para conduzir esse processo.
peça a Deus para ir adiante desse processo. Agora vamos para o versículo 21. Pula para o 21. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. E levantou-se aquela mesma noite. Tomou as suas mulheres, as suas servas, os seus filhos, passou o vale de Jaboque, tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. O versículo 24 diz: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E os irmãos conhecem bem essa passagem, e nós já lemos que ele vai ter ali uma luta com um ser espiritual que ele mesmo declara no final ser o próprio Deus, uma teofania, o próprio Cristo já em forma de anjo. Então, ele tem esse momento com Deus, em preparação para se encontrar com Esaú. Ele teve uma preparação espiritual, ele teve um momento com Deus, ele buscou estratégias de Deus. Meus irmãos, o caminho da pacificação não pode ser trilhado na carne. O caminho da pacificação tem que ser trilhado na oração. Porque é difícil para nós, seres humanos, amar os nossos inimigos. Orar por quem nos aborrece, por quem nos persegue. O caminho da pacificação, ele precisa ser temperado com oração. Eu posso ouvir um amém? Diga: Deus, me dê estratégia, me dê sabedoria, porque a sabedoria de Deus, irmão, ela é diferente da sabedoria humana, porque a sabedoria humana, ela é maliciosa. A sabedoria de Deus, ela é bondosa. E qual foi a estratégia que Deus deu para Jacó? Foi a estratégia dos presentes. Aí ele começa a mandar presente. Vamos voltar um pouquinho para o versículo 17. E ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes diante de ti, então dirás: são do teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor Esaú. Aí ele diz assim: Jacó está vindo atrás de nós. Então também o segundo, o terceiro, e a todos os que vinham atrás nos rebanhos, dizendo: conforme estas mesmas palavras falareis a Esaú quando o achares, e direis também: eis que Jacó, teu servo, vem atrás de nós. Qual era a intenção de Jacó? Olha o versículo 20. Porque dizia: eu o aplacarei com presentes. Se eu vou quebrando, mandando um presente, eu vou quebrando o gelo, né? Eu vou quebrando o gelo, vou desfazendo as barreiras, vou aproximando, vou estreitando os laços, e aí as coisas vão fluindo, irmãos, vai melhorando. Então é importante nós atentarmos, irmãos, para esses detalhes, que essas lições que Jacó nos deixa. E eu quero, para finalizar, depois de orar, de pedir estratégia a Deus, ouça a dor do outro, procure compreender a perspectiva do outro, porque às vezes, irmãos, a nossa perspectiva, a gente está plenamente cheio de razão, mas o outro também tem uma perspectiva, uma forma como ele entendeu, como ele absorveu, como ele percebeu, como ele sentiu, como ele foi afetado por essa situação. E às vezes a leitura que o outro está fazendo é diferente da que nós estamos fazendo. Fale a verdade. Veja que Jacó, em momento algum, ele vai com falsidade, com mentira. Tem um ditado que diz que a mentira tem a perna curta. Então,
Fale a verdade, a honestidade, a verdade, mas fale a verdade com cuidado, com moderação. Busque corrigir os problemas e não encontrar a culpa, né? O culpado. Às vezes é uma dificuldade no momento de pacificação. Você está ali às vezes aconselhando alguém, aí é um casal ou algum dilema entre dois irmãos, aí você está ali buscando a reconciliação, mas tem alguém que ainda está buscando, irmão, a razão. E aí fica difícil, porque o negócio não termina. Porque quando você vai chegando no desfecho para reconciliar, aí um outro, mas é porque você fez assim. E aí, meu irmão, às vezes uma coisa pequena pode nunca acabar nunca. Os irmãos já viram aquela história dos irmãos que brigaram por causa da cobra? Já contei aqui. Os irmãos vinham no caminho, dois irmãos da igreja, aí uma cobra e eles mataram. E um disse, rapaz, isso aqui é uma jararaca. E o outro disse, não, isso aqui é uma cascavel. Aí é uma jararaca, é uma cascavel, porque você não sabe de nada, e eu sei mais do que você. E aí começaram a brigar por causa da cobra. E daqui a pouco, irmãos, aí a confusão entra e já mistura com outra coisa, e lembra de outra coisa do outro dia. E aí vai rendendo, e já chegando em casa e os irmãos brigando. Aí de noite eles foram para o culto. Aí lembraram que era Santa Ceia e tinha brigado por causa da cobra. Aí chamaram o pastor para, né? Falou, pastor, um dos irmãos, rapaz, é que a gente brigou hoje, contou a história. Aí o pastor, rapaz, vamos reconciliar, para vocês tomar Santa Ceia. Aí chamou os dois irmãos, disse, meus irmãos, vamos se reconciliar e tal. O irmão me contou aqui que vocês tinham discutido por causa da cobra e tal. Está pedindo perdão, o irmão perdoa. Ele disse, pastor, eu perdoo, mas era jararaca. E tem irmão que é assim, ele não abre mão, não se entrega, né? Pastor, eu perdoo, mas era jararaca, viu? Meus irmãos, já encerrando, a banda pode vir para cá, fazer pelo menos um solo. Eu queria terminar lendo com vocês agora o restante do capítulo 33. Vocês aguentam ler aí? É curtinho o 33. Curtinho. Põe aí a partir do versículo de número 4, Mateus. Põe aí a partir do versículo 4, pode colocar na tela grande para a gente ler com a igreja. Vocês aguentam ficar de pé para dar a impressão que está terminando? Fique de pé, descansar os bancos, né? Descansar a saúde, deixa. Versículo 4, vamos ler. Veja agora o desfecho final, irmão, de tudo isso daqui. Olha o resultado, vamos todo mundo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Vale um glória a Deus? Vale um glória a Deus? Jacó fez toda uma preparação, não foi, irmão Natanael? Mas olha o resultado. Terminou, irmãos, eles abraçados e chorando. Agora vamos continuar a leitura, versículo 5. Porque tem ainda algo aqui interessante. Pode continuar. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes contigo? E ele disse, os filhos que Deus graciosamente tem dado ao teu servo. Prossiga. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, inclinaram-se. E depois chegou José, Raquel, e inclinaram-se. Todo mundo estava instruído. E disse Esaú, de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, para achar graça aos olhos do meu Senhor. Se eu queria só achar graça aos teus olhos, eu queria só o perdão. Olha o versículo seguinte. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tu tens. Olha, irmão, olha como as coisas são. Agora Esaú está com o coração mole. Ele disse, não preciso do teu presente não, pode ficar para você, eu já tenho bastante. Então disse Jacó, não,
se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto. Olha o poder da pacificação e do perdão. Tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Oh glória! Irmão, quando você tem um intrigado, é como se você estivesse sendo o diabo. Mas quando a barreira cai e o perdão reina, é como se você estivesse olhando para o rosto de Deus. Levante a sua mão e diga assim: eu creio. Continue, vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura. Pode continuar, é o outro versículo. Não, é isso aí. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E insistiu com ele, até que recebeu. Versículo 12. E disse, agora aqui eu tenho uma observação, olha qual a proposta de Esaú. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Vem para mim. A proposta de Esaú, vem para mim. A proposta de Esaú foi: pronto, está tudo resolvido. Vem, vamos caminhar junto agora. Vai andar junto, caminhar em harmonia e tal. Aí veja a resposta de Jacó. Veja a resposta, eu vou terminar comentando sobre isso. Pode prosseguir. Olha a resposta de Jacó. Porém ele lhe disse, põe grande: meu senhor sabe que estes filhos são novos, que eu tenho comigo ovelhas e vaca de leite. Se afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Falou, não consigo ir na pegada. Ora, passe o meu senhor adiante do teu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que eu chegue ao meu senhor em... Grava esse nome aí. Onde é que Esaú morava? Seir. Até que eu chegue lá onde você mora, em Seir. Vamos continuar. E Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse, para que é isso? Basta que ache graça aos olhos do meu senhor. Versículo 16. Assim voltou Esaú aquele dia pelo caminho a Seir. Olha o nome do lugar, a Seir. Jacó, porém, partiu para onde? Mas ele não tinha dito que ia encontrar com o irmão dele? Lá em Seir, ele foi para Sucote e edificou para si uma casa, fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar de Sucote. Prossegue. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Olha onde é que Jacó já foi. Pronto, pode voltar para mim. Foi que eu entendi aqui, irmão. Jacó sabia que ele precisava do perdão do seu irmão. Ele sabia que eles precisavam derrubar as barreiras, mas ele também sabia que ele não podia morar junto. Entende? Eles precisavam quebrar aquela barreira, mas se eles ficassem muito juntos, podia a barreira começar a crescer de novo. Quando eles terminou de destruir tudo, a barreira, reinou a paz. Ele disse, pode ir. Quando Esaú foi, ele disse, bora para Sucote. Está tudo bem com meu irmão, agora eu vou construir aqui, nós vamos ficar devagarinho por aqui. A gente vai se ver só em final de semana e festa de aniversário, para não ter confusão. Irmãos, eu quero terminar dizendo isso. A gente precisa trilhar o caminho da pacificação. Só que, irmãos, a gente precisa também ter maturidade. Que às vezes tem pessoas que, se elas estiverem muito próximas, elas se chocam. E às vezes é melhor você manter uma certa distância, contanto que não seja uma distância de coração, seja só uma distância de espaço ali para você evitar conflitos. Quem recebe essa palavra, irmão? Levante a sua mão e diga assim, eu estou trilhando o caminho da pacificação. Então Jacó seguiu o seu caminho, disse o versículo 1, e os anjos de Deus vieram encontrá-lo. Siga nesse caminho, meu irmão, que você vai receber a ajuda de Deus.
Dá uma